Nós estamos em Esdras, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no capítulo de número 9 e no capítulo de número 10. Estamos fechando hoje aquilo que nós começamos a falar como tempo de restauração. Então hoje nós fecharemos. Em Esdras nós começamos falando sobre o projeto de volta e da reconstrução da cidade de Jerusalém e da restauração da adoração em Jerusalém. Falamos do primeiro povo que vem, da grande expectativa da adoração sendo restaurada, da reconstrução do templo, da parada, dos desafios, e hoje nós chegamos ao final. Capítulo 9 e o capítulo 10 de Esdras vai nos levar ao entendimento daquilo que Deus realmente tem para cada um de nós. Hoje nós vamos tentar extrair para nós, de acordo com o que Esdras nos instrui, lições para esse processo de reconstrução, e eu espero não ser demorado, mas hoje é um pouco mais minucioso. Então eu queria que você hoje fizesse um exercício com o seu córtex frontal. O nosso córtex frontal é que recebe as primeiras informações. E quando eu carrego um trauma, quando eu carrego uma dor, quando eu carrego uma angústia, quando eu carrego uma tristeza, ou qualquer coisa que feriu a minha alma, quando eu recebo a informação, ou quando eu vejo uma situação, ou até mesmo uma pessoa que se assemelha a, eu corro o sério risco de fechar para a informação posterior. O que é isso, pastor? Não entendi, não. É assim, irmão, se eu sofri um dano, um acidente de trânsito, e quando eu me vejo numa situação próxima àquela, parece que eu vou viver novamente. Inclusive, tem gente que quando sofre um acidente de trânsito, ele demora tempos para passar no mesmo lugar, com medo. Isso são gerações de trauma. Quando se trata de igreja, nós também corremos esse risco, porque existem muitas pessoas machucadas por liderança, machucadas por situação, e que quando se deparam com algo parecido com aquilo que os machucou, fecha-se, recolhe-se e não abre. Por que eu estou dizendo isso? Porque a introdução da palavra hoje talvez cause no seu coração alguma dúvida, alguma situação que você diga, poxa, é uma cobrança isso e aquilo. Espere o final, porque a cereja do bolo pode nos coroar, porque aqui que os acadêmicos vão entender, eu quero apresentar a você a problemática primeiro, para depois trabalhar com a solução, amém? Quando você fala isso, alguns têm o trauma do TCC. Fica tranquilo. Né, Gabriel? Dá certo, no final dá certo. Aprovado, aprovado. Então, os capítulos 9 e 10. Eu quero ler com vocês o capítulo 9, do versículo 1 ao 4, para podermos pensar naquilo que é o nosso entendimento. Diz assim, capítulo 9, versículo 1. Eu não vou dar conta de ler lá não, vou na minha Bíblia, o negócio lá está diferente, está pequenininho hoje, e glória a Deus por isso. Acabadas essas coisas, alguns dos chefes vieram falar comigo, dizendo, o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se separaram do povo e de outras terras e de suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus e dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas e dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tanto eles quanto os seus filhos casaram-se com mulheres destes povos. Assim, a linha santa se misturou com os povos desta terra. O chefe e os magistrados foram os primeiros a cometer este pecado. Quando ouvi isso, rasguei as minhas roupas e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e a barba, e me sentei perplexo. Então se reuniram em volta de mim todos os que tremiam diante das palavras de Deus de Israel, por causa da transgressão dos que tinham voltado do cativeiro. Porém, eu permaneci sentado, perplexo, até a hora do sacrifício da tarde. Senhor, esta é a tua palavra. Fala conosco. Nós precisamos ser alimentados pelo teu Espírito. Nos inspira. Aqueles que estão em casa,
sejam também alimentados pela tua palavra em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês se lembram que no capítulo 8, na semana passada, eu disse que houve um momento em que Esdras vai buscar os levitas, e ele procura levitas porque precisavam vir de uma linhagem santa, pura e separada para servir no exercício do sacerdote no templo do Senhor. Ele tem dificuldade de encontrar estas pessoas, e então levanta-se um censo para que estas pessoas sejam encontradas. A partir disso, ele começa minuciosamente a buscar pessoas para ajudar a servir. Trabalhei à guisa de esclarecimento que nós somos sacerdócio real, que hoje nós temos alguns separados para serem pastores, outros para fazerem parte de alguns ministérios, mas que todos nós, segundo a ótica da palavra de Deus, somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com uma missão, a fim de proclamar as virtudes daquele que os tirou das trevas e os colocou na sua maravilhosa luz, segundo nos aponta Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9. Então nós entendemos que todos temos um sacerdócio, que nós chamamos de sacerdócio universal dos crentes. Mas nós precisamos entender que nos separar algumas pessoas para desenvolver o santo ministério do Senhor, o ministério que precisa ser desenvolvido debaixo de temor e tremor, o ministério que precisa ser desenvolvido com muita competência e com muita prudência por parte daqueles que o fazem, porque a Bíblia diz que aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, ele se encontra maldito se assim o faz. É por isso que as pessoas precisam entender que quando dão o nome de ministério a qualquer departamento da igreja, você corre um sério risco de ser o ministro daquele ministério. E você precisa desenvolvê-lo com excelência, com temor e tremor diante do Senhor. Porque se não faz com diligência, corre-se o risco de não atrair bênção, pelo contrário. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Terminamos falando justamente disso, da lacuna que estava aberta entre os levitas. E agora chega a notícia dos levitas. E a notícia que chega para Esdras é o seguinte: Esdras, os levitas vão chegar. Eles estão aí, mas nós temos um problema. Os levitas e os magistrados, os cabeças de todo o processo da restauração, não todos, mas alguns deles, aqueles que serão espelho para os outros, aqueles que serão a informação, a forma que vai formar os outros, deu ruim. Deu ruim. Como deu ruim? Deu ruim porque eles estão com problema. Eles prevaricaram com a santidade do nosso Deus. O texto que nós lemos diz que eles casaram-se com mulheres que estavam entre os povos. Eles não separaram, casaram com mulheres dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos cananeus, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. E deram seus filhos ao casamento, fazendo com que a linhagem santa que Deus havia separado para servir no altar e para servir de espelho no ajuste da restauração, ficasse contaminada. Esdras não tinha como usar estes para o exercício, e nós tínhamos aqui um outro problema. Qual é o outro problema? O problema é que o povo, quando se depara com isso, se depara com mais uma desobediência diante do Senhor. Quero lembrar aos irmãos que quando nós olhamos para Esdras, nós estamos falando de um povo que está voltando cativo. Cativo de Nabucodonosor. Cativo porque tinha desobedecido. Lembram lá no início, quando eu ministrei com vocês, Deus diz: porque vocês viraram-me as costas, quando vocês clamaram a mim, eu também virei as costas para vocês. E por isso vocês foram cativos. Lembro vocês de que o povo estava cativo, mas achava em algum momento que estava no playground, porque eles achavam que iam ficar lá 1, 2 anos e iam voltar para casa. Mas não puderam voltar. Jeremias, que tinha ficado com os pobres em Jerusalém, libera uma palavra profética dizendo: vocês vão ficar os 70 anos. É perseguido. Querem matar Jeremias por isso. Até que Deus, então, através de Jeremias, manda uma carta dizendo: olha, presta atenção, o que eu quero dizer para vocês é que vocês vão ficar os 70 anos. A leva que está aí, escrava, vai ficar os 70 anos. Vocês não vão ser libertos.
enquanto não se cumprir a minha palavra. E dentro da carta, Jeremias diz: mas vocês aí na terra, plantem, colham, construam casas, façam alguma coisa, continuem vivendo. E vai dizer para eles assim, lá em 29, versículo 11, continua fazendo essas coisas, porque eu bem sei que pensamentos têm ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejares. É uma carta dizendo que mesmo no deserto, mesmo na angústia, mesmo no problema, mesmo na dificuldade, nós devemos continuar avançando, porque a palavra de Deus se cumprirá em nós e através de nós. Cada promessa que Deus tem feito a nós se cumprirá de acordo com a nossa maturidade e maturação. Partindo desta primícia, nós chegamos aqui ao final. Esdras volta um grupo com Zorobabel. Ageu vai fazer uma alusão no seu capítulo 2, é tempo da casa do Senhor ficar em frangalhos, recebendo apenas coisas ruins de vocês, enquanto vocês estão reconstruindo as suas casas, porque o coração do povo estava mais preocupado com aquilo que era deles, do que com a casa, o templo do Senhor, trazendo ofertas mancas, trazendo ofertas de sobra, e aí Deus dá uma cobrança através de Ageu, e aí há um alinhamento. E neste momento aqui, quando vai ser restaurada em definitiva a adoração no templo, nós nos deparamos com um problema. Qual é o problema? Esdras começa a entender que a linhagem santa havia passado por uma mistura, e um povo vai chorar junto com Esdras. Sabe por quê? Porque bateu no peito deles o medo de voltarem para o exílio e escravizados por desobediência a Deus. Em tempos de prevaricação com a verdade, em tempos de falas como Deus conhece o meu coração, em tempos de relativismo do Santo Evangelho, em tempos daquilo que é íntegro, reto e justo da parte de Deus, que é santo e não muda, precisamos tomar muito cuidado para não vivermos de deserto em deserto, escravos de momentos em momentos, praticando as mesmas coisas, achando que Deus não está vendo. Em Gálatas, Deus vai dizer que não se deixa escarnecer pelo ledo engano que às vezes um homem comete. Nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, o evangelho que nós pregamos não é um evangelho confortável, porque Jesus nunca pregou um evangelho confortável, é um evangelho de transformação, porque confortável estaremos em um único lugar, no centro da vontade de Deus. O único lugar confortável, o único lugar que o homem pode se encontrar em paz, o único lugar que o homem pode ter tranquilidade, mesmo que por fora esteja tudo errado, ventos e tempestades e tantas outras coisas, se ele estiver no centro da vontade de Deus, ele estará seguro. Diga-se os discípulos que diante de circunstâncias adversas, no mar de tempestades, com Jesus no barco, quando acordam Jesus, Jesus vai dizer: por que vocês estão me acordando? Vocês não têm fé, não? E as tempestades se calam quando você está no centro da vontade de Deus. Quando eu olho para os versículos que lemos, eu vejo o temor, o medo do povo voltar. Então Esdras, do versículo 5 ao versículo 15, eu não vou ler, eu quero só adiantar os irmãos. Do versículo 15, Esdras rasga suas vestes, arranca os cabelos, a barba, fica atônico, se ajoelha em oração, senta-se no chão e ele começa a confessar o pecado. Qual é o pecado que ele está confessando? Ele não está confessando o seu pecado. Se você olhar a oração de Esdras, ele está confessando o pecado do povo. Ele diz: nós pecamos. Ele diz: nós erramos. Assumindo a responsabilidade de líder naquele momento. Há uma tensão em Jerusalém. Há uma tensão entre o povo. Porque há um medo de que Deus se mova com uma mão pesada contra eles, mas também há um apreço em restaurar por completo a adoração. Esdras faz uma confissão. E quando eu olho do versículo 5 ao versículo 15, eu quero ler do versículo 10 ao 15, para nós podermos só entender. Ele diz: agora, ó nosso Deus, que diremos depois disso?
pois deixamos os teus mandamentos, que ordenastes por meio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse, é terra impura por causa das impurezas dos seus povos, por causa das coisas abomináveis dos seus povos, por causa das coisas abomináveis com que na sua corrupção eles encheram a terra de extremidade a outra. Por isso não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham para os seus filhos mulheres no meio das filhas deles. Jamais procurem a paz e o bem desses povos, para que vocês sejam fortes e comam o melhor da terra, e não deixe como herança aos filhos de vocês para sempre. Depois de tudo o que nos aconteceu, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecemos, de nossas que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos destes esse restante que escapou, será que poderíamos voltar a transgredir os seus mandamentos e nos unir em casamento com esses povos que praticam essas abominações? Não te indignarias contra nós ao ponto de nos destruir completamente, sem que houvesse nenhum remanescente, nem alguém que escapasse? Ó Senhor Deus de Israel, Tu és justo, pois somos o restante que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de Ti com a nossa culpa, porque não há ninguém que possa estar na Tua presença por causa disso. A oração de Esdras é uma oração de desespero, de angústia, de um homem que está dizendo: o Senhor é bom, Sua misericórdia nos alcançou, o Senhor é bom, tem nos livrado de tantas coisas ruins, mas parece que nós não estamos aprendendo. Há ruindade no nosso coração, porque nós estamos fazendo tudo errado. Ó Senhor, o Senhor nos livrou, e etc. Porque está a palavra, os profetas disseram assim: não se casem, não dê seus filhos, não se relacionem, porque tudo deles é impuro. Vocês vão prevaricar com o que é santo. Irmão, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Não existe uma pessoa, a não ser que ela esteja vivendo aquele momento de insanidade, de perder as suas faculdades mentais, a razão de ser, que não saiba o que é errado. O senso comum já diz o que é certo e o que é errado. Nós não precisamos nem do decálogo, nós não precisamos nem das mais 600 leis que existem em Deuteronômio. Nós não precisamos de muita coisa para saber o que é errado. Nós sabemos o que é errado. Mas às vezes parece que está cauterizado, a gente faz. E alguns fazem dizendo assim: Deus conhece o meu coração. E Deus está dizendo: não se misture com isso. Não se misture com essa prática. Não se misture com aquilo. E Deus está nos convidando. Então o capítulo 9, ele é um capítulo que tem o relato do pecado. A ferida se abre, uma oração de confissão, de medo, debaixo de uma reação. O que eu aprendo no capítulo 9 é de que eu não estou imune a nenhum erro. Escute, eu falo de novo no meu coração. Não existe um homem, uma mulher, um jovem, criança acima de 13 anos, que tenha consciência, porque a gente entende isso pelo bar mitzvah, que é o tempo que a criança ganha maturidade. É por isso que a igreja só batizava crianças com 12 anos de idade. A gente precisa ver, porque tem criança de 10 hoje que já tem maturidade para isso. Não, mas diz a Bíblia que tem que batizar com 12. Eu queria saber na onde. Porque nós estamos falando do judaísmo, quando a gente fala de Jesus sendo apresentado no templo de 12 para 13. Nós não somos judeus. Precisa, às vezes, ter algumas interpretações à luz da Escritura. Mas o que eu estou falando é tempo de maturidade, porque tem criança de 15 anos que tem maturidade, que tem gente de 30 que não tem. Eu me relaciono com muitos adolescentes de 50 anos. Muitos. E eu me relaciono com muitas pessoas maduras, com 15, 16 anos, que têm um senso de responsabilidade tremendo. Esse filtro ele é importante. Esdras está dizendo aqui: nós erramos. E quando nós entendemos que nós erramos todos os dias, e se você não erra, eu quero ver a auréola da sua cabeça, porque aqui está diante de vocês um homem que erra o tempo todo. E como erra, mas na sua ira ele sempre se lembra da misericórdia. Então o capítulo 9 abre a ferida está aberta. E talvez diante de algumas coisas que eu coloquei, algumas situações na minha vida e na sua vida podem ter sido abertas. Talvez você olhe para você agora e você: poxa, pastor, o senhor tem razão. Deus já me deu tanta chance.
Eu não sei se você é como eu. Quem já pediu chance para Deus aqui? Amém. Eu vou orar para Deus perdoar quem não ergueu a mão. Porque, irmãos, eu vou ser sincero, todo mundo aqui, eu tenho certeza, já pediu uma chance para Deus. Conhece a oração do suspiro? Todo mundo faz a oração do suspiro. A situação está pegando, fala assim, meu Deus. Esta oração vem cheia de palavras. E a Bíblia diz que a palavra não chegou à nossa boca e Ele já conhece toda. Às vezes tudo que nós temos para oferecer a Deus é um suspiro. Um suspiro dizendo, eu não suporto mais errar como eu errei. Senhor, de novo. A escolha que eu fiz é uma escolha ruim, Senhor, outra vez. Porque eu não sei você, mas eu, diante das minhas falhas, quando eu me deparo com elas, eu me desespero. Eu falo, não aprendi. Por que eu não aprendo? Eu brigo comigo. Eu discuto comigo, dizendo, Senhor, eu preciso aprender, pelo amor de Deus. Senhor, pelo amor do Senhor, me ajuda. Porque uma coisa é ficar repetidamente o erro, e isso se torna iniquidade. Não é um pecado que erramos o alvo. Esse povo aqui, Esdras se rasga, e um grupo vai estar com ele. Agora, como que nós vamos resolver? Capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim, enquanto Esdras orava e fazia confissão chorando, prostrado diante da casa de Deus, uma enorme congregação de israelitas, homens, mulheres e crianças se reuniu em volta dele, e o povo chorava amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elião, tomou a palavra e disse a Esdras, não temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras que pertencem aos povos desta terra, mas quanto a isso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com o nosso Deus e que despediremos todas essas mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do seu Senhor e dos que tremem diante do mandamento do nosso Deus, e que se façam segundo a lei. Levante-se, pois isto é incumbência sua, e nós apoiaremos, seja forte as mãos e a obra. Então Esdras se levantou e fez com que os principais sacerdotes e levitas de todo Israel jurassem que fariam segundo esta palavra, e eles juraram. Irmãos, aqui nós temos alguns pontos muito importantes. Pontos de importância para mim como líder, como pastor, mas pontos de importância para a comunidade da fé. Diante de uma situação adversa, de uma situação que precisava uma intervenção rápida, porque senão eles corriam o risco do peso da mão de Deus novamente, Esdras está orando e jejuando e buscando a direção de Deus. Mas um grupo de pessoas, diz a Bíblia, de homens, de mulheres, de jovens e crianças também foram ter com ele. E no período de oração e jejum, Deus levanta Secanias. E Secanias traz uma direção dizendo, se nós pecamos contra Deus, está fácil resolver o negócio. Como está fácil resolver o negócio? É só a gente consertar o que está errado. Irmãos, isso serve para nós. Quando nós detectamos um erro, quando nós detectamos uma falha, está fácil resolver. É só a gente se reunir e dizer, nós vamos mudar isso aqui. É só eu olhar para mim mesmo e dizer, não vou mais fazer esse tipo de coisa, vou consertar o negócio. Vou arrumar o que está errado. Vou me esforçar. Às vezes eu não consigo sozinho, então eu preciso de um companheiro. Eu preciso de uma orientação, preciso de um aconselhamento. Às vezes eu preciso de uma intervenção médica, de uma cirurgia ou de um medicamento paliativo. Às vezes eu preciso de um acompanhamento psicológico, de um acompanhamento de um psiquiatra. Por que psiquiatra? Porque pode te receitar um remedinho para te ajudar. Porque às vezes a gente acha, irmãos, principalmente no que tange emoção e algumas coisas na nossa vida que nós não devemos. Não, eu não vou tomar remédio. Quem toma remédio para depressão não tem fé. Ah, tá. E para miopia, você está tomando o quê? Ah, está tomando lente, né? Óculos. Ninguém vai me criticar porque eu uso óculos. Mas, às vezes, a pessoa é criticada porque ela precisa tomar um lítio, uma vitamina B12 ou algo melhor para poder melhorar o seu humor e a sua convivência com os seus. Nós precisamos tomar cuidado com isso, queridos.
Os nossos julgamentos, não, depressão não é de Deus. A angústia de Jesus no jardim do Getsemane, a entrada de Elias na caverna e tantos outros homens de Deus que nós vimos, eles tendem a angústia da alma, que por muitos é confundido como depressão. Porque tem muita gente que na angústia da alma já corre. E aí tem um tal do mercado meio que paralelo, não sei, que consegue esses remédios numa facilidade que eu nunca vi. E, irmão, se tem uma... Aí tem o outro lado, né? Porque se tem uma coisa, quem toma tarja preta gosta de compartilhar com os outros, que eu nunca vi igual. Professor é uma maravilha. Tem professor, irmão, estou falando de gente que deu aula comigo, que carrega... Tudo bem, não, eu tenho umas gotinhas mágicas. Rivotril. Mágica demais. Irmãos, uma vez eu fui no médico, vou te contar essa. E eu estava pilhado, acelerado. E eu fui no médico, todo formoso. E cheguei lá no médico e ele falou, não, você está dando aula, igreja e tudo isso. Vou te dar um remedinho aqui para você ficar legal. E me deu um negócio lá, um comprimidinho. E eu fui todo formoso, tomei o comprimido, falei, agora eu vou estar até mais calmo, né, mais tranquilo. Tomei o comprimido na quarta, eu lembro como se fosse hoje, na quarta e na quinta-feira. Na quinta-feira eu fui para o culto de oração na igreja. Irmão, pensa num negócio, olha, eu não sei nem o nome que eu posso dar para isso. Eu não conseguia falar, não saía, o trem virou um negócio, virou uma comédia, o negócio virou uma comédia. Aí eu, andando na rua, irmãos, eu fui dar aula, com desespero dentro da sala de aula. Aí um aluno chegou para mim, seu professor, está doidão? Eu falei assim, acho que estou. Cheguei em casa, joguei fora o negócio. Eu achei que ia resolver, irmão, o negócio piorou. Se você já fez endoscopia, você sabe do que eu estou falando. Mais ou menos aquilo. O pessoal da saúde aqui sabe do que eu estou falando. No dia que eu fiz endoscopia, eu dei um vexame no homem. Ainda bem que a Regiane estava comigo. Irmãos, o que tem isso a ver com arrependimento de pecados? Tudo. Porque quando eu detecto que eu preciso mudar em alguma coisa, e às vezes nem é pecado, às vezes apenas é um hábito nocivo. Tem gente que erra porque tem bom coração. Ah, eu estou precisando, pega o meu cartão, vai lá, eu te empresto. Seu nome foi negativado. Ah, mas eu queria ajudar. Tem coisa que você tem que falar não, irmãos. Tem coisa que você tem que dizer, não vou ajudar, não quero, porque eu não quero me prejudicar. Porque até para ser bom demais, você precisa tomar cuidado. Então, o Esdras está nos dando uma aula de que o pecado foi encontrado, mas na reunião da sua liderança ele encontrou apoio. Nós, pastores, precisamos encontrar apoio, principalmente para tomar decisões difíceis, principalmente para tomar decisões que vão ferir outras pessoas. Eu digo aqui na igreja para os líderes, não tome decisão sozinho, não caminhe sozinho, porque se você tomar uma decisão que eu não estou sabendo o que você vai fazer, eu não tenho como lhe defender. Me pergunte, sente com mais 2, 3, busque conselho. Você em casa, sente com a esposa, sente com o esposo. Converse, tomem decisões juntos. Filhos com os pais, pais com os filhos. Lá em casa nós sentamos, e nós já entendemos que a Manuela, que é a mais nova, já tem maturidade. Nós sentamos em família para tomar decisões. Se começa a destoar muito, eu bato na mesa e digo, está tudo errado, é aqui, ó. A Bíblia diz que é aqui, a gente parte para a Bíblia, porque não é decisão pessoal. Esdras está aqui e venha então a palavra. É simples, vamos resolver o problema. Devolve as mulheres. Irmãos, aqui, devolver a mulher resolvia um problema, mas causava outro. Qual é o outro? Tomar uma decisão. A assembleia acontece, do capítulo 6 ao versículo 15, é uma assembleia. Eu acho que Esdras era batista. Porque falou, então essa é a decisão, convoca todo mundo. Convocou todo mundo e foram para uma assembleia daquelas. E a assembleia acontece. Convocado a assembleia, alguns não queriam vir. Alguns que não queriam vir, o que Esdras diz? Se não vier, vai perder os bens. Aí mexeu no bolso, dá problema, né? Não sei se aqui em Guarulhos acontece, mas lá em Avaré tem um negócio que é muito interessante. O pessoal não cuida dos terrenos.
Aí quando a fiscalização começa a multar uns, os outros começam a cuidar do terreno, porque se vai mexer no bolso, cuida. Então aí todo mundo vem, participa, e o povo reconhece a necessidade de se purificar e concorda com a separação. E aí começa, do versículo 16 ao 44, uma investigação, e encontra-se todas as pessoas que tinham feito esse casamento, que tinham mesclado e que precisariam devolver. Quando você olha para o capítulo 10, você vai ver que ele termina, no versículo 44, dizendo assim: todos esses tinham casado com mulheres estrangeiras e algum deles tinham filhos destas mulheres. Irmãos, nós temos aqui um problema relacional, um problema geracional, porque nós estamos falando de filhos, e eles vão ter que indenizar. Então nós temos um problema econômico, porque eles vão ter que indenizar essas crianças e essas mulheres, eles vão ter que mantê-las, porque o erro foi deles, que prevaricaram com a palavra de Deus. Nós temos então vários problemas a serem resolvidos, sem contar a ruptura de um relacionamento. Irmãos, eu quero pensar com você, antes de fazer a aplicação das lições. Não sei para você, mas eu sei para mim o quanto dói uma ruptura. E eu não estou falando nem de casamento. Ruptura de amizade, de dificuldades. Ontem teve o único momento de emoção aqui, foi quando eu falei dos irmãos de Avaré, pelo amor que eu tenho por eles. Dói no meu coração ter que deixar alguém. Os irmãos não imaginam quanto dói no coração de um pastor quando alguém deixa a igreja. Mesmo sendo aqueles que apurrinham, às vezes, é doloroso, porque dá no pastor um sentimento de inutilidade tão grande, que a gente fala: aonde eu falhei? Aonde eu errei? É por isso que, quando nós recebemos pessoas de outras igrejas, nós fazemos eticamente o contato com o pastor conversa, e eu sempre digo: vai conversar com sua ovelha, fale com ela. Ela está visitando a igreja já faz uns dias, e etc., porque precisa ter ética. Agora tem pastor, irmão, que é lobo, porque na primeira oportunidade fica convidando o crente de uma igreja para ir para outra. Nós temos que ter respeito. Claro que eu não vou prender ninguém aqui nessa igreja, que falar para a pessoa: vem de outra igreja, não, vai embora, vai para outro lugar. Não vou fazer isso. Mas eu gosto de conversar com a pessoa, eu quero entender o porquê dessa pessoa, o porquê que a pessoa está vindo, porquê que, de repente, ele tem todas as razões para ir daqui ou para vir para aqui. Isso é normal, isso esse trânsito, ele acontece, irmãos, isso é natural, principalmente em tempos em que relacionamentos, às vezes, se estremecem mesmo. Mas nós precisamos ter ética para isso. Tem gente que fica oferecendo cargo, isso é falta de ética. Vem para cá, vem cuidar, vem tocar, aqui tem lugar para você tocar, aqui tem lugar para você cantar, aqui tem lugar, nós vamos colocar você para pregar, nós vamos colocar você nas libras, vamos colocar você não sei na onde. Isso é falta de ética, irmão. Para não dizer falta de vergonha na cara pastoral. Nós precisamos ter maturidade para isso. E eu quero dizer a essa igreja: vocês estão proibidos, como teu pastor, proibidos de convidar crente de outra igreja batista para vir para cá. Proibidos. Pode vir de qualquer lugar, mas venha por espontânea vontade. Vem. Você vai ser recebido com o maior amor do mundo. Nossos visitantes, eu estou falando isso aqui, fiquem bem tranquilos, vão ser recebidos com o maior amor, com o maior carinho, e nós vamos cuidar de vocês, nós vamos atender, nós vamos para o gabinete, nós vamos aconselhamento, e futuramente, depois de ser recebido como membros, vão ser integrados aos ministérios. Quem cuida de criança vai para a criança, quem está no louvor vai para o louvor. Não é isso, eu não estou falando disso, eu estou dizendo da gente ficar batendo na porta dos outros, falar: não, vem para cá, porque o pastor Eduardo chegou, nossa, você precisa de ver, você tem que vir para cá. Irmão, não faz isso não. Faz isso não. Faz isso não, porque isso causa um problema para mim, como ética dos outros pastores. Nós vamos receber muitas pessoas de outras igrejas, e amém por isso, vamos cuidar, como eu disse. Mas eu quero ver vidas chegando, eu quero ver esse batistério aqui, vidas e vidas sendo batizadas, irmãos. Proselitismo é feio, mas tem pastor fazendo, inclusive com membros dessa igreja que eu sei. Falta de respeito.
Uma vez eu fui aconselhar uma pessoa, o camarada chegou para mim e falou assim, vou largar da minha mulher. Falei assim, eita. Aí, por quê? Ele falou, não, eu estava vivendo uma crise lá dentro com ela. Você procurou seu pastor? Não, nem procurei. Que é outro erro que a gente comete. Às vezes a gente tem pastor, mas procura o outro pastor para aconselhar, porque a gente, sabe por quê? Porque o outro pastor vai passar mel na gente. E o nosso pastor vai, às vezes, querer nos orientar. Então a gente quer um amigo, a gente não quer um pastor. Entende? Então eu procuro o pastor de outra igreja. E por isso que faz proselitismo também. Presta atenção, eu, depois de 3 vezes que eu vejo o rostinho da pessoa, aqui na igreja, eu chego para ela e digo assim, tudo bem? Querido, eu queria tomar um café com você, para entender. Depois de 3 vezes que eu vejo, antes de 3 vezes eu não faço isso. Não faço. Então, irmã, falta 2, viu? Brinca, aproveitei para brincar. Irmãos, é verdade, pode prestar atenção, quem está nos visitando aqui sabe disso. Eu fico vendo 3 vezes, irmãos, e eu tenho uma visão periférica, vocês não têm noção. Eu consigo ver quem nos visita, assim, alguns ainda não conheço, eu pergunto, eu sou cara de pau, você está visitando hoje, é a primeira vez? Você já visitou a igreja comigo? Já, pastor, segunda ou terceira? É muita gente, eu não lembrava. Mas alguns a gente vai guardando. E depois de 3 vezes, porque depois de 3 vezes a pessoa está praticamente tomando uma decisão. Aí nós vamos sentar, nós vamos conversar, inclusive eu aconselho que se está saindo de uma igreja, ir lá e sair, diga, pastor, estou saindo, mas estou em paz, se tiver alguma coisa para me perdoar, me perdoe, eu te perdoo por alguma coisa, sai em paz. Esse é o meu conselho, para construir comunidades fortes, irmãos. Eu sou assim, vamos voltar para a palavra. Então, quando a gente investiga e consegue identificar em nós coisas que precisam mudar, nós precisamos tomar decisões. E às vezes as decisões, irmãos, vão nos machucar, vão nos ferir, vão nos dar prejuízo emocionais, materiais e às vezes até mesmo financeiro. Quando eles encontraram o problema que eles estavam enfrentando, eles decidiram então romper com tudo, devolver as mulheres, separando delas e dos filhos, mas sustentando elas durante todo o tempo. E assim foi feito em Israel, para que eles não tivessem imputado sobre eles todo o problema da mão pesada de Deus. O que eu posso encontrar aqui? Quero te dar 4 lições para que você entenda isso. Suponhamos que em tudo que eu falei, você possa ter olhado para você e dito assim, você que está em casa também, e dito assim, de fato eu preciso mudar. De fato eu preciso de uma mudança. Porque Deus já me deu mais de uma chance. Irmãos, você que não é da roça, não vai entender. Mas o irmão João Reis entende. Esses dias a gente estava até brincando aqui. Presta atenção. Já ouviram falar em dar chincha? Não, né? Eu vou explicar o que é dar chincha. Dar chincha lá, quando a gente está trabalhando no campo, a gente está em cima de um cavalo, a gente laça um boi, ou laça uma vaca, ou laça um bezerro, que é ruim, que você não consegue ter força com ele. Então você pega o laço e você vai deixando ele ir. Ele vai indo. Quando ele vai chegando lá na frente, você puxa de uma vez. E quando você puxa de uma vez, o que acontece? Ele dá aquele tranco e cai. E aí você vai e amarra ali as pernas. Para poder. Isso é chamado de dar chincha. Tem hora que parece que Deus está dando chincha para nós. A gente erra aqui, pede misericórdia, Ele dá. A gente erra aqui, pede misericórdia, Ele dá. A gente erra aqui, pede misericórdia. E Ele vai dando oportunidades. Mas, irmão, vai chegar uma hora que Ele vai dar uma chincha. Eu, que Jesus chamou, mas não me abestalhou, não espero essa corda esticar nunca. Porque eu não quero que a corda estique. Eu quero, sabe o quê? Entender que Deus, quando me dá uma oportunidade, Ele quer o meu arrependimento e a minha mudança. Amém, irmãos? Estão entendendo? Então, quando eu entendo quais são os caminhos para que eu não experimente essa ruptura. Primeiro, arrependimento requer ação. A confissão só é verdadeira se houver mudança de atitude e não remorso. A nossa dificuldade, o fulano foi para a televisão pedir perdão porque ele traiu a mulher. Isso acontece muito com pastores, que a gente vê aí nas comunidades da vida. O que acontece? A pessoa vira e fala assim, eu estou arrependido. Está arrependido depois que foi pegou.
Entenderam? O arrependimento deveria ter sido quando? Quando ele errou, confessar o pecado para a esposa, para os líderes ou para alguém e corrigir a vida. Porque depois que foi pego, é fácil reconhecer que errou. Então, quando nós identificamos um erro, requer ação imediata para corrigirmos. Segundo, santidade na aliança. Irmãos, mistura com práticas, sejam elas de qualquer coisa, que nos ferem a palavra de Deus, que sejam idólatras ou algumas coisas, não servem para nós. Não servem para nós. Irmãos, guarda um negócio no seu coração. Jesus preferia perder pessoas do que tratar com pessoas rebeldes e que não queriam mudança de vida. João 6. Jesus endurece o discurso. E a Bíblia diz que diante daquelas coisas, muitos dos seus discípulos o deixaram. E aí Pedro, o bocudão, vai bater um papo com Jesus. E ele fala, Jesus, o povo está indo embora. Prestou atenção aí, ó, seu discurso está duro. Sua palavra está dura, o povo está indo embora. Jesus vira para ele e fala assim, não, está tudo bem, Pedro, então. Poxa vida, vamos lá, vamos buscar esse povo, né? É rebelde, mas vamos cuidar. É pecador, mas vamos dar um jeito. Esse povo, eles não querem mudança, mas vamos deixar eles do jeito que eles estão mesmo. Vamos lá, Pedro, vamos atrás deles, não é verdade? Não foi assim que Jesus falou, irmãos? Qual foi a palavra de Jesus? Eles estão indo embora? Quer ir também? Quer a senha para ir? E Pedro dá um passo para trás e diz assim, espera aí, Senhor. Sabe brincar? Para onde que eu vou, se só o Senhor tem palavras de salvação? Amém? Santidade requer atitude. Eu, teu pastor, disse hoje de manhã e vou dizer agora à noite. Eu não tenho pecados para selecionar pessoas, ou falhas para selecionar pessoa, ou fraquezas das pessoas para selecioná-las. Não tenho. Eu tenho atitudes. Pastor, eu quero ajuda, vamos caminhar junto. Irmão, se demorar 1 ano, 2 ou 10, nós vamos caminhar junto o tempo todo. Suportando, recebendo, orando, suportando em amor. Irmão, já fui buscar drogado na boca do fumo, no meio do mato, e o povo queria me matar. Não, você quer quem? Eu vim buscar ele. Não, ele está devendo para nós. Quanto que é o que ele está devendo? É tanto. Pode passar amanhã na minha casa que eu vou lhe pagar. Pastor, a sua palavra. Eu estou falando para você passar, rapaz. E não sei o quê, e vou levar ele agora, que eu vou levar ele para a casa dele, para a casa da mãe dele, fedendo. Pegar o miserável, colocar dentro do carro para levar para a casa dele. E o pessoal, pastor, o bicho vai pegar. Eu falei assim, irmão, você quer? Vamos agora, vamos dividir o negócio. De falar para o pessoal, que vai me matar, então embarca, vem aqui que eu quero ver se vocês têm coragem, para poder salvar o menino que estava lá, perdido. Coloquei dentro do carro, levei para casa, cuidamos, fizemos um monte de coisa. 2 meses depois, o miserável estava preso, porque estava roubando o carro. Aonde eu estava depois? Na porta da cadeia, com a mãe do menino entrando para visitar. A vontade era me espancar ele, dar um curo nele. Mas não, eu entro lá e falo, meu filho, o que você está fazendo com a sua vida? Não, pastor, o senhor viu? O diabo não tem jeito, né? Eu falei, o diabo nem tem nada a ver com isso, você que estava... Aí eu falei para ele, pelo menos aqui você não vai usar droga. Fechou. Vários anos preso, vários anos cuidando, saiu. Quem que estava na porta esperando? Além dos pais, o pastor. Vem cá, filho, senta aqui. O que você quer da sua vida? Pastor, eu quero mudança. Vamos caminhar junto. Hoje é pai de família. Mas eu já tive uns irmãos que eu quis ajudar. E eu dizendo que eles vão mudar. Pastor. Pastor. Viraram as costas e foram embora. Não é o pecado, é a atitude. Dr. Hernandes Dias Lopes conta uma história que eu acredito que tenha cunho verídico, que um assassino nos Estados Unidos matou uma pessoa e foi condenado à prisão perpétua e depois foi condenado à morte. E nos Estados Unidos tem uma prerrogativa em que o presidente pode dar um salvo-conduto, pode dar um perdão.
e um dos presidentes iriam libertar algumas pessoas que estavam condenadas à pena de morte. E ele se vestiu, mas para ele fazer isso, ele se vestiu de sacerdote e foi até a cadeia, visitando algumas pessoas, e ele chegou e entregou uma Bíblia para essa pessoa, e disse: eu vim aqui, eu gostaria que você pudesse se arrepender, e se você se arrepender, eu quero hoje te liberar o perdão. E a pessoa ficou revoltada, revoltada, não aceitou e tal. E aí ele insistiu, eu quero te perdoar. E ele insistiu, e ele, não tem perdão, não sei o que, revoltado, criticou religião, um monte de coisa. O presidente virou as costas e foi embora. Logo após, o guarda traz para ele a Bíblia e fala assim, e chama ele por um outro nome, dizendo que ele era um pouco inteligente, e diz para ele assim: você sabe quem estava aqui? O presidente dos Estados Unidos. E ele estaria te libertando hoje da sua pena de morte. Você teria uma pena mais abrangente e tal, menos abrangente e tal. E quando foram levar esse rapaz para morrer, perguntaram para ele quais seriam as últimas palavras. E a última palavra dele diz assim: eu não estou morrendo pelo crime que eu cometi. Eu estou morrendo pelo perdão que eu não aceitei. Muitos de nós, irmãos, estamos morrendo porque nós não entendemos o poder do perdão de Deus. Me desculpe se a próxima fala vai te ofender. Muitos de nós, irmãos, estamos matando outros porque nós não entendemos o perdão que pode alcançar as outras vidas. Porque nós achamos que muitas vezes é só para nós. Terceiro ponto, liderança intercessória. Irmãos, igreja precisa de pastor. Muito mais do que para aconselhar e orientar. Igreja precisa de pastor que ore pela comunidade todos os dias. Quando eu digo para você, eu estou orando por isso. Quando eu digo para você, eu vou orar por você, você pode ter certeza, irmão, em nome de Jesus, que eu vou orar. Minha família está aqui para me dizer isso. Uma das coisas mais tristes que nós podemos dizer para alguém é: eu vou orar por você, e não orar. Isso é pecado, irmãos. É pecado. Porque às vezes são os nossos joelhos dobrados e a nossa oração quem vai livrar a pessoa de um leito, de um acidente ou de qualquer outra coisa, porque eu creio no poder da oração que nós fazemos. Todos os dias, eu quero que você tenha consciência, todos os dias, eu me ponho de joelhos por você e eu digo: Senhor, cobre os membros desta igreja com o teu sangue. Quando eu sei que você vai viajar para algum lugar, eu estou orando: Senhor, guarda a viagem do irmão fulano, guarda a viagem do irmão ciclano. Fulano, quando vai no médico, Senhor, que os médicos cuidem, que os médicos façam isso. E eu vou falar uma coisa para você: eu sou tão chato, que eu fico esperando a pessoa que pediu oração, disse: pastor, eu fui e voltei, está tudo bem. Eu fico esperando. Ontem era 2h da manhã, eu estava monitorando a câmera da igreja de Avaré, lá tem câmera, eu consigo monitorar, e eu vi a hora que eles chegaram, e eu fiquei vendo eles chegando lá com a van, e eles descendo e carregando as coisas, e indo para o carro, e eles ali, lá não estava chovendo, e eles todos felizes, e eu: Senhor, obrigado, porque o Senhor levou o meu povo em paz. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos ser mais intencional nas nossas orações. Então, e outra vez, irmão, quer orar? Pastor, eu quero orar. Que hora? 6h, estamos juntos aqui, ó. Irmãos, eu amo orar. Eu amo orar. E para fechar, eu quero te dizer que mesmo debaixo de toda disciplina, a graça de Deus continua se materializando e continua perdoando todos aqueles que se arrependem e que pedem a Deus uma oportunidade. Você que é pai vai entender o que eu vou lhe dizer. O sonho do pai, de qualquer pai aqui, qualquer pai, é que os seus filhos, quando cometem algum erro, é que os seus filhos, diante de qualquer situação, cheguem para eles e digam assim: pai, eu errei. Lá em casa nós temos uma lei, está aqui minhas 2 filhas, uma lei que é bíblica. A gente diz assim: toda verdade é libertadora e digna de perdão.
Toda. Mas toda mentira é fator complicativo. Qualquer pai que está aqui, qualquer um, se já teve ou se não teve, que Deus abençoe que não tenham problema com os filhos. A esperança do pai é ver o filho entrando pela porta e dizendo: pai, eu quero mudar. Pai, eu preciso de ajuda. Eu fui um menino rebelde, irmãos. A nossa situação era muito difícil. E quando eu comecei a ganhar um pouco de dinheiro no rodeio, eu piorei. Aí eu queria acelerar o carro na frente do lanche, porque eu falava: vocês não gostavam de mim, me colocava apelido. E eu dava cavalo de pau. E eu fumava maconha no centro da praça da cidade de Caiuá, 6 mil habitantes. Então o centro é praticamente a cidade toda. No meio da praça, para desafiar meu primo quando ele estava na polícia. Que ele estava trabalhando lá, e o dia que ele estava de plantão, eu ia lá, no meio da praça. Quero ver se ele me prende. Um dia ele me prendeu, miserável. Mas eu lembro como se fosse hoje. Ele olhou para mim e disse assim, falou assim: pô, Bob, cara, eu sou teu primo. Você parece que não gosta da gente. Quando você faz isso aí, você corre o risco de... que eu não quero te prender. Eu posso perder o meu emprego por causa disso aí, cara. Me ajuda. Eu fiquei morrendo de vergonha. Depois ele passou para a Polícia Federal, graças a Deus. Menino de ouro, só tirava A no tempo que era A, B, C e D. E eu era do D e E. Passava, se tratava de números, eu passava só na raspa. Sabe, irmãos, quando um pai fala para o filho assim: ô filho, não faz isso não. Ô filha, não faz isso não. Quando o marido fala para a esposa, assim não. Quando a esposa fala para o marido: ô nego, assim não. Ou falei um negócio assim, ou uma coisa ou outra, uma palavra atravessada, que ninguém quer brigar, irmãos. De verdade, ninguém quer brigar. A não ser se a pessoa seja contenciosa mesmo. Na verdade, a pessoa quer consertar a situação, mas às vezes nós somos tão orgulhosos que a gente não quer baixar a guarda, né? Sabe qual é o melhor jeito de acabar com uma discussão? É você dizer assim: você tem razão. Desculpa, foi eu que errei. Não, pastor, mas isso não foi eu. Você tem razão. Desculpa, foi eu que errei. Acaba com a discussão. Acaba com tudo. Irmãos, debaixo de uma discussão, pessoas perdem sanidade. Pessoas matam as outras. No trânsito, que isso? Desespero. Esses dias uma pessoa ficou brava comigo no trânsito, porque ele parou o carro errado para um passageiro descer, e eu parei atrás, e tinha um caminhão, não dava para entrar, eu só fiquei parado, eu nem buzinei. E o cara, eu falei: é comigo, será? Aí a Regina falou: eu acho que é. Aí eu falei para ele: não, pode fazer. Eu acho que ele entendeu que eu estava brigando. Aí ele colocou o carro um pouco mais para frente, aí eu parei do lado assim, ele falou assim, aí baixou o vidro, não sei o que, eu falei: calma, querido, Deus te abençoe, está tudo bem. Desculpa, eu não deveria ter parado tão perto. Não, mas não, querido, desculpa. Ele ficou assim: não, tá, desculpa, eu estou meio nervoso. Eu falei: então, Deus te abençoe. E continuei meu caminho. Irmão, se eu tivesse discutido com um camarada, eu não sei se ele tem um revólver, se ele não tem. Eu não sei até que ponto o estupim dele é curto ou não. Sabe, irmãos, Esdras nos dá uma lição tremenda no capítulo 9 e 10. De que eu e você não somos perfeitos. De que eu e você temos dificuldades na vida. De que eu e você podemos estar sofrendo consequências de erros que a gente faz deliberadamente. Mas a grande lição de Esdras é que quando nós identificamos isso, nós precisamos ter coragem para dizer assim: eu preciso de ajuda. Senhor, me perdoa. Senhor, eu quero recomeçar. Porque a graça de Deus, queridos, nos alcança
no mais profundo da nossa alma e nos lugares mais inóspitos que você imaginar. Eu não sei onde a graça de Deus te alcançou. Eu não sei. Não sei onde você estava quando a graça de Deus te manifestou, mas eu sei onde eu estava. A graça de Deus me alcançou, irmão, com um revólver na mão. Um 32 de 6 tiros. Revólver clássico, que nem todo mundo que tem. Sentado numa cama. Envolvido com envelopes e, na verdade, a gente chamava de tronchinha de cocaína. Cheirando e escrevendo uma carta de despedida para minha família e para o meu filho. Porque na época eu só tinha ele, que eu tinha tido solteiro. E ao terminar de escrever a carta, eu tentei atirar na minha cabeça. O 22 pica bala, o 32 não. Mas o meu 32 picou. Eu não sei quantas vezes. E eu conferia se estava carregado. Ele estava carregado. Eu picava na cabeça, não ia. A graça de Deus me alcançou nesse momento. Porque a pessoa arrebentou a porta da casa. Nem na minha casa eu estava. Ela arrebentou a porta da casa e eles gritaram: você está louco? O que está acontecendo? E aí eu comecei a chorar igual uma criança. Eles não eram crentes. Eles não professavam uma fé. Mas eles tinham misericórdia. Me levaram até Caiuá. Eu cheguei na casa da minha tia. Continuei cheirando cocaína em 18 dias internado, em estado de quase pré-coma de overdose. A graça de Deus me alcançou no buraco mais profundo da minha alma. A graça de Deus me alcançou quando eu achava que eu não servia para mais nada. A graça de Deus me alcançou quando eu queria acabar com a minha vida. Quando eu achei que nada mais importava, a graça foi lá me alcançar. Pastora Mariô, que eu quero uma hora trazer ela aqui, da Igreja Batista do Calvário de Caiuá, foi me visitar. E quando ela entrou para me visitar, eu estava com uma imagem desse tamanho, dizendo para ela: some daqui, quero saber disso não, vocês crentes, e etc. E ela sentou e me amou como uma mãe. Irmãos, eu me lembro como se fosse hoje. E ela dizia para mim: eu vou lhe ver pregando, porque eu sei que Deus lhe chamou. A graça me alcançou quando ninguém mais tinha esperança em mim. Porque minha tia, que era a única pessoa que ainda estava viva, já tinha perdido a esperança da minha vida. Mas a graça me alcançou, porque eu olhei e eu disse: os meus pecados, Senhor, estão aqui. Será que o Senhor pode perdoar pecado? E eu entendi que Ele pode perdoar qualquer pecado. Esdras nos dá uma lição de que não importa onde você esteja hoje, não importa o tamanho daquilo que é negro na sua alma, na sua casa, na sua família, na esperança que você precisa, a graça de Deus nos alcança apesar de nós mesmos. Irmãos, em nome de Jesus, mas fica um conselho: não permita que aquilo que você sabe que é pernicioso, que é ruim, que é maléfico e que pode destruir tua casa, tua família, tua vida, teu emprego ou qualquer outra área, continue alcançando os desejos do seu coração. Vença todas essas coisas com a força do poder do sangue de Jesus Cristo, Filho. Há poder no sangue, há poder em Jesus. Há poder na pessoa de Jesus Cristo, que está vivo e que reina. A mais profunda depressão, o filho mais rebelde, o pai mais ruim ou que você teve, que mais te feriu, Deus pode curar você, porque a graça dele se manifesta em nós e através de nós. Sabe, irmão, às vezes eu estou sem nessa. Às vezes eu solto algumas palavras que são mais duras, de fato. De fato, eu sei. Mas eu quero lhe dizer uma coisa:
porque até uma palavra mais dura abre os nossos olhos. Escute o que eu estou lhe dizendo. Se você hoje precisa perdoar alguém, não importa quem seja, se você hoje precisa pedir perdão para alguém, não carregue mágoa no seu coração, de jeito nenhum. Manda uma mensagem de WhatsApp. Se você está magoado porque a pessoa errou com você, você fala: olha, eu quero em nome de Jesus te pedir perdão, porque eu fiquei magoado com você, eu não queria. Você precisa ser livre, porque o Filho do Homem veio para nos dar liberdade. Quando eu falo da minha história, irmãos, eu me emociono sempre, porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei onde eu estava. Talvez hoje você estivesse precisando ouvir isso. Talvez hoje você estivesse precisando ouvir uma palavra de decisão na sua família, no seu trabalho, ou talvez em relacionamentos eclesiológicos. Talvez precisa de interação e religação. No processo de reconstrução, nós precisamos dar a Deus o direito de nos abençoar, nos livrando de tudo que impede Ele de nos abençoar. Vamos orar? Senhor, nós queremos nesta noite louvar o Seu nome e Te agradecer por Sua misericórdia. Talvez hoje, assim como Esdras nos ensinou, algumas coisas foram abertas, caixas pretas foram abertas. Existem mágoas, tristezas, angústias que nós precisamos perdoar ou pedir perdão. Talvez nós carregamos algumas coisas na nossa história de vida e nós precisamos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor intervenha hoje na nossa vida. Tua palavra diz, Pai, que quando Jacó, depois de ter usurpado o direito de primogenitura de Esaú, depois de ter vivido uma vida de altos e baixos com Labão, decidiu no seu coração que precisava voltar para casa. Voltar para casa, Pai, para Jacó, era praticamente uma sentença de morte, porque Esaú estava aguardando para matá-lo. Mas ele teve um dia, no Val de Jaboque, aleluia, um encontro com o Senhor que nós podemos chamar de Peniel. E nesse encontro ele lutou com o Senhor a noite inteira, até que o Senhor tocou-lhe a coxa. Pai, nesse momento ele encontrou o favor do Senhor. E quando ele encontrou o favor do Senhor, ao encontrar-se com Esaú, a expectativa de guerra e de morte, de matança, foi suprida pelo abraço do perdão. Meu Deus, os irmãos de José, quando encontraram-se, José se revelou a eles no Egito. A Bíblia diz que o choro de José pode ser ouvido por todo o Egito, e seus irmãos ficaram aterrorizados, pensando que iriam morrer. Mas José lhes disse: perdoados estão os teus feitos. Dai-nos esse coração, Pai, o coração de Jesus, que na cruz, ao olhar para aqueles que eram seus algozes, disse: perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Estevão segue os mesmos passos de Jesus, Senhor, lá na frente dizendo: eu contemplo o Senhor em pé. Perdoa-lhes, Pai. Meu Deus, dai-nos um coração de restauração e de reconstrução. Talvez eu esteja diante de homens e mulheres que precisam reconstruir o seu casamento. Talvez os seus casamentos estejam passando por momentos difíceis. Pequenas raposinhas estão entrando e colocando a perder um grande vinhedo. Talvez pais e filhos, relacionamentos entre pais e filhos são relacionamentos quebrados. Talvez por dureza de coração, dureza de uma parte, dureza de outra parte. Nesta noite nós queremos te pedir: nos ajuda, Senhor, nos quebranta através do seu Espírito. Talvez eu esteja diante de pessoas que cometeram algumas falhas, que estão no profundo da sua alma, de angústia, de depressão, de tantas coisas, que elas precisam apenas entender que a sua graça os alcança até mesmo neste lugar. Então, Pai, nós oramos e nós te pedimos nesta noite: nos ajuda. Nós não temos força em nós mesmos às vezes, Senhor. Às vezes tudo que nós precisamos é do favor do Senhor. Nós queremos renunciar tudo aquilo
que não faz parte da caminhada com o Senhor. Nós queremos ter uma vida de paz, nós queremos ter uma vida de realização, nós queremos ter uma vida, meu Senhor, de transformação. Obrigado, meu Deus, pelos testemunhos que nós temos ouvido no dia a dia. Obrigado pelas pessoas que nos inspiram, mas nós queremos estar inspirados hoje no Senhor, tomando atitude talvez radical, dizendo basta, chega, não quero mais, não vou, não quero essas amizades, não quero essas práticas, não quero essas coisas, chega, eu quero renunciar a tudo isso, porque agora eu quero uma nova vida com Cristo Jesus. Pai, nós oramos, agradecidos por tudo isso, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Ficar em pé, vamos terminar adorando.